Vamos lá, turminha do terceiro ano. Vamos ao nosso conteúdo de história, Buriti mais História, no livro do terceiro ano, na página 10 e 11, nós estudaremos sobre o espaço público. Então, vocês vão abrir aí o livro e vão acompanhar junto com a tia a leitura do conteúdo, tá certo? Olha, as residências, as escolas, os lugares onde as pessoas se divertem e trabalham se localizam em uma rua. A rua é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são considerados espaços públicos, porque são lugares por onde as pessoas circulam livremente. Todos esses lugares têm nome, pois assim é mais fácil localizá-los. Mas há também espaços públicos onde a circulação é controlada e é preciso obter autorização para ter acesso às suas dependências. É o caso de escolas e hospitais públicos e de prédios públicos como prefeituras e câmaras municipais. Então, aqui no nosso livro, ó, nós temos essa foto aqui de uma rua comercial do centro histórico do município de Belém, lá no estado do Pará, e ela foi tirada em 2017. A rua é um espaço público, certo? O que é um espaço público, tia? É um espaço onde as pessoas circulam livremente, certo? Onde as pessoas podem ir e vir. Vamos ver outro aqui, ó. Aqui é uma foto do Parque Moinhos de Vento, no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e foi tirada em 2014. Nós temos outro espaço público aqui, ó. Fachada da Prefeitura Municipal do município de Feira de Santana, estado da Bahia, e foi tirada em 2016. Aqui é outro exemplo de espaço público. É a escola municipal no município de Moeda, no estado de Minas Gerais, em 2016. Então, todas essas gravuras aqui, ó, que tem no nosso livro, são exemplos de espaço público, certo? E aí, o que é que nós temos em Tauá, na nossa cidade, que pode ser considerado espaço público? Por exemplo, a rodoviária, o hospital, a UPA, a escola em que a gente estuda, certo? A prefeitura, tudo isso são espaços públicos. Agora vamos aos tipos de espaços públicos. Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para lazer e outros para abrigar instituições que fazem parte da administração pública. Com base em sua função, eles podem ser divididos em... Então, tá aqui, ó. Os espaços públicos, eles podem ser divididos em espaços públicos de circulação, que são as ruas, as praças. Então, é onde as pessoas podem ir e vir, certo? São espaços públicos. Espaços públicos de lazer, que são os jardins, os parques urbanos e as praias. Nós não temos praia aqui em Tauá, né? Mas no nosso estado do Ceará nós temos praia, e a praia é um espaço público. Espaço público, espaços públicos institucionais, que são as escolas, os hospitais, as bibliotecas e os prédios públicos. E, por fim, os espaços públicos de preservação, que são os parques e as reservas ecológicas. Aqui em Tauá, nós temos um espaço público de preservação. Por exemplo, o Serrote Quinamuiú. Lá é um espaço público de preservação, ou seja, é uma forma de preservar a natureza, certo? E aí vocês irão agora fazer a atividade aqui, ó. Essa questão 1 da página 11. Você vai marcar com um X a situação que mais se relaciona com o significado da palavra público, utilizado no texto da página 10. Então, você vai olhar essas duas gravuras aqui e o que for espaço público aqui, você marca um X, tá certo? E para completar a nossa aula de hoje, gente, agora nós vamos ao nosso livro, Buriti mais Geografia, do terceiro ano.
Também vocês vão abrir na página 10 e na página 11 para a gente fazer a nossa atividade, certo? Olha, a gente vai estudar hoje sobre a paisagem e seus elementos. O que é uma paisagem? Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber no espaço. Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras predominam elementos culturais. O que é isso, tia? Os elementos naturais e os culturais a gente vai ver agora a seguir, ó. Os elementos de uma paisagem, quais são? Os elementos naturais, eles são formados pela natureza. Exemplo, os rios, as montanhas, o mar, a vegetação original e entre outros. Então, é tudo aquilo que foi feito pela natureza. É um elemento natural. O que é um elemento cultural? São aqueles criados pelas pessoas. Os exemplos: as casas, os prédios, a vegetação cultivada, a estrada, a ponte, a fábrica, entre outros. Esses elementos são construídos por meio do trabalho das pessoas. Então, a diferença entre um elemento natural e um cultural é o seguinte: elemento natural é aquilo que é feito pela natureza. Elemento cultural é aquilo que é feito pelo homem, pelas pessoas, certo? Aí ele tá pedindo para você observar essa paisagem. O que é que tem aqui nessa paisagem? O que é que vocês estão vendo? Ó, observem aí no livro de vocês. Ó, observe a paisagem. Vamos ver o que é. Paisagem no município de Vitória, no estado do Espírito Santo. E ela foi tirada em 2016. Então, isso aqui é uma cidade. Aí tá perguntando aqui, ó. Quais elementos naturais formam essa paisagem? E quais os culturais? Então, você vai escrever no seu caderno quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais, tá certo? Aí, vamos agora para a segunda questão da página 11. Está pedindo o seguinte, ó. Desenhe e pinte a paisagem do lugar onde você vive. Então, onde é que você mora? Você vai desenhar o lugar que você mora, certo? E vai pintar. Aí tem aqui, ó, na letra A, que elementos predominam na paisagem que você desenhou? É mais elemento cultural ou é mais elemento natural? Aí você coloca o X, tá bom? B, escreva um exemplo de elemento cultural que aparece nessa paisagem, nessa daqui, ó, que você vai fazer. E a última, aparece algum elemento natural nessa paisagem? Se tiver, você vai dizer qual, certo? Então, lembrando, vai ter que ler de novo o que é elemento cultural e o que é elemento natural para responder a essas questõezinhas aqui da 10 e da 11, tá bom, gente?